da Rede Mercosul, afiliada à Record News. É possível saber em números quantas pessoas foram beneficiadas com esses 39 milhões em propina e quanto sozinho Paulo teria recebido? Bom, no momento nós já fizemos a identificação dos repasses até os operadores financeiros, que envolvem esses valores, né, que chegam a 39 milhões de reais, e já identificamos parte desses repasses a Paulo Ferreira. Os repasses que já foram identificados a pessoas físicas e pessoas jurídicas relacionadas a Paulo Ferreira fazem um montante de cerca de R$1 milhão. Em relação à propina que foi destinada a funcionários da Petrobras, sobretudo Renato Duque e Pedro Barusco, nós não temos o montante ainda preciso, dependendo ainda do avanço das investigações, mas é certo que Pedro Barusco, por meio de um dos documentos que ele já entregou à Força Tarefa, indicou que neste contrato de 850 milhões de reais foi paga propina no montante de 2% deste valor, o que chegaria a cerca de 17 milhões de reais destinados não só aos funcionários da Petrobras, mas aquilo que eles chamavam também de Casa 2, né, que envolve o Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Eu queria falar um pouquinho sobre os presos temporários, queria saber quem são e qual o papel deles no esquema. E eu fiquei também com uma outra dúvida com relação ao que foi dito agora. Dá para falar em valores especificamente destinados, que teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores? São esses 17 milhões que o doutor falou agora? Ou de 17 milhões somente uma parte era destinada ao partido? Para mim não ficou muito claro isso. Obrigada. Bom, vamos lá então. Para o Alexandre Romano, olha, você busca o representante da Chain e firma um contrato com ela. Você busca um representante da Construbase, firma um contrato com ela. E assim por diante. E aí, em seguida, depois que o Alexandre Romano recebia os valores por meio desses contratos falsos das empreiteiras que estavam contratadas pela Petrobras, aí ele recebia as ordens do Paulo Ferreira. Olha, repasse tanto para aquela escola de samba, deposite tanto na conta do seguinte familiar, repasse tanto para aquele fulano que me apoia e assim por diante. Então, dessa maneira, esses pagamentos que não são expressivos em valor quando se considera o grande esquema criminoso da Petrobras, mas são contundentes a indicar que o beneficiário final seria o Paulo Ferreira, isso nos mostra, corroborado com as palavras de Alexandre Romano e os contratos falsos, que sim, ele foi beneficiário desses valores. Um outro ponto, até para fazer um gancho com o que foi dito anteriormente, é necessário a gente entender essa corrupção privada que envolveu esse pagamento de 18 milhões de reais simplesmente para que uma empresa saísse de uma licitação, o contexto maior que ele envolvia. Então, a partir do acordo de leniência com a empresa carioca, nos foi explicitado como isso funcionou. Existia 3 grandes conjuntos de obras na Petrobras nesse período de 2007 2006. O novo CEMPES, né, o novo centro de pesquisas, fica localizado no Fundão, no Rio de Janeiro. A obra de Vitória, o Centro Administrativo de Vitória, e também o CIPD, que é uma outra obra também localizada no Rio de Janeiro. Se o CEMPES tinha o valor de 800 milhões de reais, as outras 2 obras tinham um valor aproximado de R$500 milhão. E o que eles fizeram com esse grande pacote de obras saindo ao mesmo tempo? Se reuniram as grandes empreiteiras, e aí Odebrecht, Rotif e Camargo Correia foram contempladas com um consórcio lá no Centro Administrativo de Vitória. Isso já foi objeto de denúncia pelo Ministério Público Federal em operações anteriores. As obras do CIPD ficaram ao seu cargo com Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e outras empresas, e a obra do Novo Centro ficou com a OAS, com a Construbase, com a Chain, com a Construcap e com a Carioca. Então, só que estava tudo ajustado, funcionando perfeitamente bem, até que a W Torre, que não estava fazendo parte daquele ajuste, veio e forneceu uma proposta mais competitiva na obra do Novo Centro. Ela baixou cerca de 50 milhões de reais o preço que tinha sido ofertado pelo consórcio Novo Centro, trazendo ali um elemento externo que prejudicava o ajuste do cartel. E a solução que foi encontrada pelas empresas cartelizadas foi, bom, vamos procurar o representante da empresa W Torre e conversar com ele. E nessa conversa foi ajustado que sim, eles pagariam 18 milhões de reais para que a W Torre
num momento subsequente, quando ela seria chamada pela Petrobras para baixar um pouco do seu preço, ela não fizesse nada, abrindo a possibilidade do consórcio Novo Centros baixar um pouquinho o seu preço, e aí sim o segundo colocado seria alçado à condição de vencedor. Então, isso nos mostra o quão falaciosa é a competição, quão inverídica é a competição num cenário de cartel, e o quanto uma corrupção privada afeta o melhor preço que poderia ser obtido numa obra pública. Isso é algo que chama atenção, porque uma empresa recebe 18 milhões de reais para simplesmente não fazer nada, para simplesmente fazer as regras do cartel prevalecerem.